Muita gente me pergunta, né? E aí, vou melhorar da minha dor de cabeça? Vai melhorar a minha queda de cabelo? É claro que eu não tenho como garantir isso. É claro que essa dúvida, essa questão vai ser levantada. Mas aquela paciente que tem sintomas e que, de certa maneira, atribui ao silicone, ela, assim como eu, a gente acredita que vai haver alguma melhora. Mas isso também não é assim, tirou a prótese hoje, amanhã vai melhorar. Existe todo um processo inflamatório da cirurgia, da prótese, enfim, que o corpo vai responder com o tempo. Então, não é algo momentâneo, de uma hora para outra, instantâneo, não é algo instantâneo. É algo que a gente vai ter que observar ao longo do tempo. E aí, tudo bem? Eu sou o Dr. William Nitikawa, sou cirurgião plástico, aqui em Curitiba. Meu objetivo com esse canal é falar um pouquinho com vocês, para vocês, sobre a minha vida pessoal, profissional e um pouquinho sobre o explante. Um tema bastante polêmico, mas que precisa ser muito discutido. E aqui nesse canal eu vou trazer informações valiosas para você que quer saber um pouco mais sobre o assunto. Assista esse vídeo até o final, dê o seu like, se inscreva e, por favor, deixe o teu comentário e eu vou ter um prazer imenso de responder as suas dúvidas e conversar um pouco com você. Vamos lá? Silicone faz mal? Eu acho que talvez essa seja o vídeo mais polêmico dessa série, viu? Falar um pouquinho sobre os problemas que o silicone pode trazer, sem lacração, sem demonização, sem querer achar a culpa sempre que é do silicone, não é isso, gente. Talvez falar um pouquinho para vocês hoje do que o silicone é capaz, quais são os riscos, quais são os benefícios, por que não? Mas eu acredito que nesse vídeo eu vou falar de maneira muito clara para você que procura saber um pouco mais sobre os riscos do silicone e se, claro, é o momento ou não de você pensar nisso e pensar em fazer o explante comigo de preferência, claro. A história do explante na minha vida começou em 2016, 2017, quando uma amiga minha irmã, a Carla Keiko, se você colocar no Facebook, você vai ver um trabalho que ela fez na época. A Carla, ela colocou uma prótese meio que a contragosto, foi um presente que ela recebeu. Eu tenho um podcast, eu vou resgatar esse podcast e eu vou deixar disponível para vocês o link, em que a gente conversou bastante sobre a história da Carla. E a Carla acabou realizando o explante das próteses dela em São Paulo, mas ela é de Curitiba, a família é daqui, porque ela não achou um cirurgião em Curitiba que topasse fazer a cirurgia. A gente tinha alguns amigos em comuns na época, alguns médicos, amigos dela e amigos meus. Na época ela fez um vídeo, uma série chamada Pendências, em que ela relatava um pouquinho sobre esse processo do explante. Gente, a Japa é pioneira, a Carlinha. Hoje ela e o marido são donos de um dos melhores izakayas de Curitiba, ou melhor izakaya de Curitiba, que é o Oide. E coincidências do destino ou não, o marido dela tem um nome igual o meu, William Masami. É um casal sensacional, tem a Aiko, que é uma gracinha, tem a Tere, que é mãe da Keiko, enfim, a família já é toda amiga. A Keiko fez esse relato da experiência dela com as próteses, com as pendências da vida dela que ela teve que resolver. E isso, claro, na época despertou um pouco de curiosidade. E algumas pacientes, algumas mulheres começaram a procurar a Carla. Por termos amigos em comuns, um dia a gente tomou um café e ela falou assim: Will, então, se essas pacientes me procurarem, eu vou te encaminhar, beleza? Beleza. Esse assunto rendeu a minha primeira cirurgia de explante, que foi numa jornalista, a Fer, e na época foi assim: William, eu tive filho muito cedo, meu corpo mudou muito, logo depois da gestação inesperada, eu fiz mama, abdômen, lipo, coloquei silicone. Hoje, 12 anos depois dessa cirurgia, essa prótese não me representa, não tem a ver com o meu estilo de vida, eu quero tirar. E a gente fez o explante da Fer e foi foi um sucesso, assim, uma paciente linda, a mama dela ficou ótima. E a partir disso, eu lembro que ficou ali num banho-maria, vieram algumas pacientes, mas não era o movimento do explante, a questão do silicone não era tão propagada ainda na época, né? Eu acho que uma das questões que mais levantou essa dúvida sobre a segurança das próteses, ou mesmo sobre os riscos do silicone, foi em 2019, quando uma
uma marca famosa de prótese, anunciou um recall. Se você colocar aí na internet, você vai ver aí, recall de 2019, onde havia um chamamento, um aviso, na verdade, para as pacientes que tinham a prótese daquela marca, para elas terem aí uma vigilância maior, porque sim, eram próteses que tinham maior associação com um tipo específico de câncer, um linfoma associado ao silicone, né? Então, respondendo aquela pergunta, silicone faz mal? Nem sempre, nem sempre. Nem tudo é culpa do silicone, né? Mas eu falo para vocês que quando a gente fala dos riscos do silicone, eu preciso falar de 3 coisas. A gente precisa falar do linfoma, a gente precisa falar sobre sindromiase e doenças autoimunes, a gente tem que falar sobre doença do silicone. Partindo do raciocínio de que a prótese é um corpo estranho e que isso mais cedo ou mais tarde causa alguma inflamação, alguma reação dentro do organismo, a gente vai pensar no linfoma, que é um linfoma anaplásico de células grandes associado ao implante mamário, uma doença associada a próteses texturizadas. Quanto maior a textura, maiores são as incidências desse tipo específico de linfoma. São geralmente pacientes que têm próteses há mais de 8, 9, 10 anos. E geralmente o primeiro sintoma é aquilo que a gente chama de seroma tardio, quando a mama incha de uma hora para outra. E isso precisa de uma análise bem específica e bem direcionada. Mas seria a prótese causando uma inflamação crônica. Em algum momento, uma célula inflamatória chamada linfócito se transforma numa célula maligna e começa a propagar e a desenvolver esse linfoma. Claro, é uma explicação muito simplista, mas só para vocês entenderem que é um pouco associado a essa inflamação que o corpo pode desenvolver diante deste corpo estranho. No mesmo raciocínio, a prótese, enquanto corpo estranho, diante de um sistema imunológico, pode desencadear uma resposta imunológica mediadas por anticorpos, e esses anticorpos talvez não necessariamente eles se voltam contra o silicone, e sim, eventualmente, contra algumas outras áreas do corpo. Aí a gente está falando de sindromiase ou mesmo de algumas doenças autoimunes que podem ter associação com o silicone. Então, prótese, corpo estranho, causa reação, podendo levar, às vezes, a um tipo específico de linfoma, pode levar, às vezes, a algumas doenças autoimunes, ou mesmo servir como gatilho de algumas doenças autoimunes. É claro, pessoal, que quando a gente pensa em doença autoimune, foge totalmente do meu escopo. Tem paciente que fala, doutor, você faz diagnóstico de sindromiase? Não. Eu sempre peço ajuda para um reumatologista. Alguém que estude essa parte inflamatória. Hoje, a gente tem inúmeros colegas extremamente competentes que têm um olhar um pouco mais vinculado a isso. Perto de mim aqui eu tenho a Débora, que é uma grande amiga minha, uma pessoa excelente, que não vai te prometer cura, que não vai te prometer um diagnóstico concreto de uma doença desencadeada pelo silicone, mas que de maneira muito honesta e transparente vai ponderar com você. Teus exames estão bons, não estão? Tem o Dr. Percival de São Paulo, tem a Mariana Ortega de São Paulo, tem a Ana de Londrina, enfim, vários reumatologistas que têm um olhar para a questão da imunidade junto com o silicone. E daí, gente, a gente fala da doença do silicone, Breast Implant Illness, um conjunto de sintomas que grupos de mulheres começaram a compartilhar ao redor do mundo. E essas mulheres começaram a apresentar a melhora desses sintomas após a retirada do silicone. Esses sintomas não têm a ver tanto com reação inflamatória, tem a ver com partículas extravasadas do silicone, que a gente chama de gel bleeding, que podem migrar para inúmeras áreas do corpo, levando a alguns sintomas. Seriam graus de intoxicação a essas partículas que podem estar saindo de dentro da prótese, né? Pessoal, hoje a gente tem uma associação que fala de Breast Implant Illness, que é aceita. A gente tem grupos de trabalhos internacionais, onde a gente tenta, de maneira científica, compilar dados da literatura, pesquisar ativamente dados a respeito da doença silicone, tentando, de certa maneira, estruturar essa questão do Breast Implant Illness. Então, não é uma doença que tem um CID, mas é uma doença que existe, que precisa ainda de estudo e que existe ainda toda uma preparação
para que isso esteja bem estruturado antes de ser aceita como essencialmente uma doença. Muita gente me pergunta, né? E aí, vou melhorar da minha dor de cabeça? Vai melhorar a minha queda de cabelo? É claro que eu não tenho como garantir isso. É claro que essa dúvida, essa questão vai ser levantada. Mas aquela paciente que tem sintomas e que, de certa maneira, atribui ao silicone, ela, assim como eu, a gente acredita que vai haver alguma melhora. Mas isso também não é assim, tirou a prótese e hoje, amanhã vai melhorar. Existe todo um processo inflamatório da cirurgia, da prótese, enfim, que o corpo vai responder com o tempo. Então, não é algo momentâneo, de uma hora para outra, instantâneo, não é algo instantâneo. É algo que a gente vai ter que observar ao longo do tempo. Uma vez uma paciente, uma colega médica, ela falou, doutor William, né? William não, Will, eu tirei essa prótese, eu melhorei de alguns sintomas, eu me sinto mais disposta, não tenho tanta fadiga crônica, eu tenho menos dor muscular, mas eu tenho uma alergia que eu tomo antialérgico diariamente e eu não melhorei. 2 anos se passaram e ela falou, olha, deixei de tomar o antialérgico. Uma vez uma paciente tinha uma rosácea, uma alergia na face, e ela falou, doutor, eu já tratei com vários dermatologistas e nada resolveu. Depois que eu tirei a prótese, 2 semanas depois, essa mancha no rosto desapareceu. Pacientes falando, William, eu tinha enxaqueca, que eu precisava usar aqueles imunobiológicos para controle de enxaqueca, e agora eu não tenho mais enxaqueca. Então, de maneira sistemática, comprovar que a dor de cabeça é oriunda da prótese, gente, é muito complicado. Não tem como. Não tem como eu pegar o fio de cabelo teu e ver lá que realmente o cabelo tá caindo por causa do silicone. Não tem como. Então, aquela paciente que às vezes vem com aquela ansiedade de ter todos os sintomas resolvidos como explante, cuidado. Não é que não possa acontecer, pode. Mas se, William, eu quero tirar a prótese para melhorar minha dor de cabeça, cuidado. Cuidado, porque às vezes a gente não vai atingir o objetivo e essa paciente vai se arrepender de ter retirado a prótese e daí talvez ela pense em colocar outra prótese e o ciclo recomeça. Então, eu acredito que os sintomas, sim, eu sempre pergunto antes, eu sempre verifico depois. É claro que eu não vou ficar perguntando para você, melhorou da dor de cabeça aí, como é que tá a queda de cabelo? Não é isso o objetivo, mas é algo que muitas pacientes de maneira espontânea falam para mim, William, eu melhorei, eu tô melhor, eu me sinto bem. Então, além de não ter aquele corpo estranho que em algum momento pode causar uma inflamação, essa paciente melhorou de alguns sintomas e geralmente também ela está satisfeita com o resultado estético da mama. Lembrando, mama pequena no lugar, beleza. Não estou falando daquela mama pequena, eventualmente flácida, eventualmente com um caimento indesejado. Então, é possível ter uma mama bonita sem a prótese, mas questão de beleza, padrões de beleza, expectativas, isso é de cada um. Gente, é claro que eu não vou falar assim, fica tranquila que todos os sintomas aqui, você colocou aqui no teu questionário, certeza, é o silicone. Isso é picaretagem, entendeu? Acreditar que tudo é por causa de apenas uma questão, um fator na vida? Não. A gente tem que entender o contexto da paciente, solicitar exames, claro. Às vezes algumas pacientes estão passando por uma fase de transição hormonal ali, no climatério. Eu falo, William, não sei mais se é prótese ou é meu climatério. Tem pacientes que falam, doutor, eu vi os sintomas e daí quando eu vi eu tenho todos, e daí eu descobri, claro, é a prótese. Calma com essas conclusões, às vezes precipitadas. Aquela paciente enchendo o consultório me conhece. Eu vou falar sobre os benefícios do explante, ponderar os riscos, ponderar muito bem a questão de resultado também. Quando essa paciente tem um panorama bem amplo, bem definido do que é tirar a prótese para ela, não dá para generalizar. Eu tenho algumas pacientes que trazem fotos da internet falando, doutor, eu quero um peito igual a esse sem o silicone. Doutor, eu quero meu peito igual quando eu tinha 20 anos de idade. Calma lá. A gente vai sim trabalhar dentro das melhores possibilidades para cada paciente, mas tanto garantir um resultado estético X, quanto garantir a melhora ou não de um sintoma, isso é difícil. Por isso que essa conversa honesta, transparente entre médico e paciente tem que ser individual.
Eu costumo brincar que a relação médico-paciente é um casamento de curta duração, mas tem que haver muita confiança, muita parceria e muita transparência. Nessa relação paciente-médico, médico-paciente, a gente tem que ter esse entrosamento, senão não vai dar certo. Se não, é melhor nem operar.